Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Você já sabe o título do sermão, porque ele está no boletim. O sermão de hoje é a pastoral do seu boletim de domingo, tá? E se você quiser acompanhar o sermão, você pode abrir aí a segunda página do boletim, e está bem aí o sermão que eu vou pregar. Você vai notar que eu vou fazer um resumão dele aqui também, nesta noite, no púlpito. Cristo, Deus, homem, Senhor da igreja. Colossenses 1, de 13 a 23. Eu não vou ler agora todo o contexto, eu vou deixar para ler a epístola mais durante o sermão, mas eu queria destacar com vocês Colossenses 1, 15 e 16, Nova Almeida atualizada. Colossenses 1, 15 e 16, Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Todos juntos, 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Vamos orar. Senhor, dá-nos a tua palavra nessa noite. Obrigado pelo privilégio de ler a epístola do apóstolo Paulo, sua carta aos Colossenses, e encontrar no seu ensino de cristologia, Deus bondoso, um bom exemplo, Deus, para a nossa igreja, o melhor exemplo para a nossa igreja, para professarmos e confessarmos a nossa fé sobre quem é Jesus e quem é Jesus para nós, a igreja de Cristo aqui em Campo Grande. Obrigado pela sua palavra, que com certeza, aplicada pelo Espírito Santo aos nossos corações, será alimento para fortalecimento da igreja e crescimento da obra do Senhor neste lugar. Oramos em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Cristo, Deus homem, Senhor da igreja. Nesse mês de abril nós estamos pensando com os irmãos em explicar aos irmãos o motivo pelo qual nós somos quem nós somos, o motivo pelo qual nós lemos a Bíblia como nós lemos, o motivo pelo qual nós interpretamos a Bíblia como nós interpretamos. Nossa hermenêutica, nossa história tem uma defesa da fé muito bonita. E quando pensamos em defesa da fé, não temos melhor lugar do que pensar nos concílios da igreja e nos grandes concílios que a igreja celebrou e promoveu, para que através dos apologetas cristãos pudéssemos defender a nossa fé. Quando penso no credo, eu tenho na minha concepção, credo, uma confissão ou uma declaração de fé. Eu tenho em minhas mãos, no culto dessa noite eu trouxe a confissão de fé de New Hampshire, a confissão de fé que dá origem aos batistas do Brasil. Nós temos nessa confissão de fé praticamente toda a base que dá a sustentação para a confissão que nós assinamos e professamos a partir de 88, e desde lá então estamos assinando essa declaração de fé. Como batistas, reunimos-nos e assinamos que somos batistas por esse pacto, né, que temos em nossas mãos. Eu tenho em mãos a confissão de fé de Westminster, uma confissão fantástica, trazendo Deus, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a igreja, questão de liturgia, casamento, todas as práticas de um bom cristão, e a igreja presbiteriana está norteada nela, a confissão de fé de Westminster. Eu tenho em minhas mãos a nossa confissão, que todo bom batista deveria ter, e como batista e defensor do credo batista, deveria saber e entender tudo que nela está, para pensar e refletir a fé que professamos. Eu não vejo hoje esta confissão de fé em livro, não tenho encontrado mais nas livrarias, mas eu distribuo para todos que posso em PDF, tenho assim feito esse serviço na formação de todo irmão que chega em nossa igreja e quer conhecer a nossa confissão. Oro por uma gestão boa e qualificada de nossa denominação, que volte a produzir e colocar na mão de todo batista brasileiro a sua confissão de fé. Repetido então, o que penso por definição de credo é que um credo é uma confissão ou uma declaração de fé. O credo é, na verdade, uma declaração das crenças compartilhadas de uma comunidade religiosa. Ela vem sempre em forma de resumo, contendo o quê? Os princípios fundamentais de sua fé. Um credo, na verdade, uma confissão de fé, procura apontar e discernir a crença correta,
ou seja, é o credo ou a confissão de fé que orienta a ortodoxia da igreja. O que é ortodoxia? A retidão da glória. A glória é quando se corrompe ou então se entorta ou se ausenta, tira a beleza e o poder da igreja, e acabou. Para nós e para distante de nós se foi a glória e acabou. Mas a presença de Deus manifesta na igreja tem a ver com a sua ortodoxia, o seu ensino manifesto de sua glória revelada em pureza e perfeição à sua igreja e àqueles que são seus. Um dos mais antigos credos do cristianismo diz: Jesus é Senhor. Isso foi para o Império Romano uma afronta. Quando o Império Romano dizia César é Senhor, né? Havia um culto ao imperador, né? Ave César, César é Senhor. A cristandade se levanta e diz: Jesus é Senhor. Imagina o escândalo dos evangelhos da epístola do apóstolo Paulo, quando disse: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? O império ficou todo arrepiado e disse: meu Deus, estão confrontando o poder do Estado. Quando penso nisso, entendo a grandeza e a importância que um credo tem de sustentar a fé de uma igreja e de cristãos darem sua vida por ela. Vamos na importância do credo. Em cerimônias litúrgicas, o credo é tão importante que em igrejas conservadoras, igrejas tradicionais, bem conservadoras, de culto, de tradição, o credo é declarado, cantado de forma concisa. Pesquisa no YouTube, credo niceno, você vai encontrar um coral lindo cantando a confissão nicena. Coisa linda. Você fecha os olhos e se sente viajando naquela adoração daqueles irmãos. Quando pensamos numa confissão de fé cantada em liturgia, estamos nada mais nada menos do que acreditando e lembrando-nos que a palavra de Deus nos inspira a louvar através dos frutos do lábio que confessam o quê? O seu nome. Hebreus 13:15. Apresentarmos a Deus sacrifícios vivos de louvor, que são fruto do lábio que confessa o seu nome. Nossas expressões de fé e louvor a Deus com certeza são a nossa melhor confissão de fé. Quando cantamos, expressamos nossa fé. Quando declaramos e abrimos nossos lábios em louvor a Deus, declaramos nossa fé. Eu sou batista desde 1970, quando nasci. Eu já, no ventre da minha mãe, eu já frequentava cultos. Então, em 1970, eu estou nascendo. Em 69, final ali de 69 para 70, eu estou ali no ventre da minha mamãe. E a minha mamãe está lá na igreja me ensinando a cantar. Pensa comigo, eu peguei aqui o hino 1, antífona. Muita gente não canta porque acha que é cafona. Não é cafona, é antífona. Antífona, não confunda uma coisa com outra. O hino número 1 vai dizer assim, não é? Texto lindo. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. E o que é que diz? Aleluia. Credo, confissão. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido lá na cruz. Bem bonito. Aleluia, aleluia. Deus Pai, Deus Filho, credo, confissão. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo, pega fogo, Senhor, santificador, que nos anima, animados, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia. Aleluia. Um Deus, três pessoas, divina é a Trindade.
credo, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, três pessoas. Ante Deus trino, poderoso Deus, que estás. O ensino da onipresença, sempre junto aos teus. Um povo abençoado por um Deus trino, a ministrar as bênçãos. Aleluia. Credo, Pai, Filho e Espírito Santo. Cristologia, Tu és Senhor, como é que é aí? Tu és Senhor e Rei. Tu és Senhor. Cristologia, governa sobre o universo. Cristologia pura, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás para sempre reinarás. Cristologia. Se nós empobrecemos a nossa liturgia, a nossa expressão de culto, se nós não defendemos a nossa fé, qualquer hora dessa vai cantar Florentina de Jesus. E ele vai dizer que é tão bonito porque ela é de Jesus. Eu tenho preocupações hoje, muita preocupação hoje, em que todo o avanço da igreja e todo o futuro da igreja não pode ser sem olhar a nossa razão de ser. Nós não somos secularizados, nós não somos um bando de progressistas loucos e desvairados. Ao contrário disso, nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos o privilégio como igreja sermos os conservadores de toda essa estrutura que cada dia mais socialmente vai se colapsando. E por isso a importância de uma confissão de fé cantada e expressa de lábios que confessam o seu nome darão sempre, pastor Henri, à sua igreja boa direção. Porque quantas vezes não temos o tempo de ouvir um sermão de 1 hora, mas durante a semana no carro, no ensaio do coral, em 3 canções de cristologia pura, de morte, vida e ressurreição, um crente vai verificando a importância da sua confissão de fé. A história dos credos me faz lembrar que no ano 313 depois de Cristo, a igreja desfrutava da sua clandestinidade. 313 antes de Cristo, ou melhor dizendo, depois de Cristo, a igreja não tinha um destaque, não estava nos holofotes, ou não tinha lá uma preocupação ainda maior do Estado. Ela vivia na clandestinidade. Éramos, a partir de Jesus, os seguidores do caminho, até que em Antioquia somos chamados de cristãos. Mas em 333, estamos falando depois de Cristo, no Édito de Milão, de Constantino, a coisa muda. O bispo da igreja, que representava a autoridade religiosa, parece que colocou um pezinho no Estado e agora se torna autoridade política. Irmãos, o maior desastre da igreja é quando a igreja se mistura com o Estado e quer criar uma agenda, né, Francisco? De igreja com religião, né? De Estado com a religião, do povo com o Estado. Isso nunca deu certo. Nesse contexto de expansão da igreja, estão surgindo ideias teológicas muito dissonantes da fé que nós professamos, da fé que Jesus nos ensinou do alto daquela montanha, com o seu tão magnífico sermão das bem-aventuranças. A igreja nesse momento percebe que esse discurso dissonante e essa disfunção da igreja precisa ser enfrentada. Ela chama então os seus apologetas e decide promover concílios. O primeiro deles, com o credo mais amplamente usado no cristianismo, conhecido como credo de Nicéia, está na sua pastoral do boletim. Credo de Nicéia formulado pela primeira vez, formulado com simplicidade, mas com autoridade de 318 bispos da igreja. Vai dizer quem nós somos, diferentemente de para onde a igreja estava indo, para onde nós deveríamos ir. O credo niceno é na verdade uma profissão de fé adotada por esses 318 bispos que participam desse primeiro concílio e escrevem esse credo com um objetivo: eles querem combater as heresias de Ário. O credo niceno de 318 bispos do ano de 325
ele é um credo tão qualificado que ele sofre apenas 2 grandes ajustes no concílio de Calcedônia, 451, ano Domini, depois de Cristo, e depois do concílio de Toledo, Espanha, 589, também ano do domínio, ano do Senhor, depois de Cristo. Quando vejo uma confissão tão forte sofrer tão pequenas correções, o que eu estou dizendo? Deus tem que estar nesse negócio. É desejo de Deus que sua igreja não perca o rumo. É desejo que através de homens de Deus, de pastores sérios, de gente comprometida e ousada e usada pelo seu Espírito Santo, gente que erga a palavra de Deus, a Escritura, e diga: a Bíblia é a palavra de Deus, e sendo a Bíblia a palavra de Deus, ela deve ser para a igreja a única regra de fé e conduta. O credo niceno expressa nada mais, nada menos do que a doutrina da Trindade. Cantamos aqui: a ti, ó Deus, Pai, a ti, ó Deus, Filho, a ti, ó Deus, o quê? Espírito Santo. E a cantamos ao Deus Trino. Quando cantamos o texto da Trindade, qualquer cristão sabe que estamos combatendo tudo que Ário defendeu. O arianismo, tem na tela, o arianismo é uma heresia cristã, fundada exatamente no século IV por Ário. Ário é um presbítero, pasme, Ário é um presbítero de Alexandria. Corra desses homens, meus irmãos. Como presbítero de Alexandria no Egito, Ário, natural de Cirenaica, da costa ocidental hoje da moderna Líbia, Ário vai se voltar então como discípulo de Luciano de Antioquia, outro herege, e vai extrair dos ensinos de Luciano de Antioquia as suas teses. Suas teses vão dar na igreja a origem do que chamamos a controvérsia ariana, e ela vai ter seu embate maior em 325 depois de Cristo. Em 381, no concílio de Constantinopla, todas as teses de Ário já são superadas, mas levou de 318, do enfrentamento da igreja, de 325 ao credo niceno até 381, um tempão da igreja militando contra uma heresia que se espalhava pela igreja. Quais são os pontos principais da heresia ariana? Não sei se o irmão vai conseguir ler, eu peço perdão, né? Depois talvez a gente mande para você e você faz uma melhor leitura, mas é apenas para você ouvir. Eu vou falar, não se preocupe com a animação. Os pontos principais da heresia ariana são: a sua doutrina baseava-se essencialmente no princípio da negação de Cristo como divindade. Por si só já é um horror. Do princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? Era Deus. Para Ário, Jesus, o Filho, era criação do Pai. Eu fico imaginando as interpretações bizonhas de Ário. Se Jesus é uma criação do Pai, a interpretação de Ário é: ele é o alfa e o ômega. Ou seja, pastor Ari, ele tem princípio e fim. Imagina, parece fácil de distorcer, né? Parece simples de distorcer, mas Ário faz isso com uma facilidade incrível. O arianismo defendia a ideia de que Deus e Jesus não são a mesma pessoa e nem compartilhavam da mesma natureza. Aqui o equívoco. O arianismo afirmava uma crença no Deus único, entendia apenas a ideia de um Deus paternal, de um Deus Pai, e que Jesus era então o seu Filho. Mas, ou seja, Cristo estava acima dos homens, mas não era Deus. É um ser acima dos homens, abaixo de Deus. Um ser único, mas não era homem, não era Deus. A doutrina de Ário surgiu justamente durante o período em que a igreja estava passando por algumas reformas. Ela havia apresentado divisões muito fortes. Os cristãos do Ocidente e do Oriente estão absorvendo essas heresias, e isso tem se instalado com muita facilidade e tem feito uma escola de bispos hereges por toda a igreja cristã. Ário adquiriu muitos adeptos, nós citamos alguns deles aqui, mas Ário, por misericórdia de Deus e graça do seu Espírito, encontrou forte resistência. Um deles, Alexandre, bispo de Alexandria. É Alexandre, o bispo de Alexandria, que vai decidir enfrentar as heresias de Ário, e por causa de Alexandre, um dos motivos de seus embates, o credo niceno é construído e o concílio de Nicéia também é convocado.
O que diz esse credo niceno que visa combater todas essas heresias diário que estão destruindo a igreja, pervertendo a igreja e tornando uma igreja inferior a Cristo, Senhor e Salvador, porque diminui Cristo, seu poderio, sua grandeza, faz com que a igreja seja uma agência de um ajuntamento qualquer. Quando o credo niceno vê tudo isso, e os bispos da igreja veem isso, se reúnem e montam o que eu chamo de primeira confissão de fé após concílio da igreja cristã. Vamos ler a primeira parte do credo, vamos ler todos juntos? Dá para ler juntos? Creio em um Senhor Jesus Cristo, unigênito de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Perceba que ele é sutil, o credo, e perfeitamente trabalhado na direção de combater as heresias de um falso Cristo. Ele trabalha cada um dos textos do Novo Testamento, aplica, percebam, textos históricos do Antigo Testamento e faz isso revelado à luz da Escritura. Vejamos a segunda parte da confissão, isso apenas a pessoa de Jesus, tá, irmãos? Eu tirei a parte do Pai e do Espírito, que hoje não caberia no sermão, só para o irmão perceber a importância daqueles que fazem uma apologia, uma defesa da fé à luz da Escritura. Vejamos a segunda parte do credo, leamos juntos. O qual, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós, sobre o poder de Pôncio Pilatos, ele padeceu e foi sepultado. Irmãos, esse Jesus aí é o Jesus da Bíblia, sim ou não? Está tudo aí, praticamente tudo aí. É um esforço, entenda aqui, irmãos, isso é dos homens, isso é da igreja local, isso é de nós aqui. Nós estamos falando da academia e do povo de Deus que senta para fazer teologia com seriedade, procura preservar a igreja das invasões. Se nós deixarmos aos cristãos a análise individual de todos os evangelhos, das cartas de Paulo e do Novo Testamento, o crente fica procurando como defender a sua fé em todos os livros. O que as confissões de fé propõem? Uma explanação do conteúdo do livro, do conteúdo da teologia bíblica em ordem sistêmica e organizada, para que você possa se lembrar como está estruturada a sua fé. Esse é Jesus, eu não tenho dúvidas. Vamos ao último ponto do credo niceno sobre a pessoa de Jesus. Todos juntos? E no terceiro dia ressuscitou. Sim ou não? Sim ou não? Conforme o quê? Esse inclusive é um texto bíblico, isso é um relato claramente do texto bíblico. Conforme a Escritura, subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai, sim ou não? E de novo o que? Há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá o que? Esse é Jesus, sim ou não? É muito importante que, como cristãos, valorizemos o trabalho dos nossos bispos, pastores e da igreja local, quando precisa lutar com o ensino da IBD, da Escola Bíblica, da Universidade da Palavra ou no seminário, contra as heresias. Se nós não gastarmos tempo, irmãos, analisando a Escritura, retendo o que é bom e colocando tudo isso para a nossa postura e conduta de fé, vai faltar crença. Vai entrar crença na sua vida, crença na sua casa, que não compete ao Evangelho, que não é da igreja de Cristo, e você não vai se dar conta, porque você não tem uma base, uma confissão de fé, capaz de comparar com esses sistemas. E nunca isso feito sem a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa primeira conduta de regra, o quê? É regra de conduta e fé. Quando penso nisso, então agradeço a Deus, que quando recebemos essa confissão de fé, ela me faz ver Jesus e querer entender que o Jesus da Escritura é um Jesus diferente diário. É um Jesus diferente diário, o herege, que estava na igreja, pregava como bispo, ensinava a igreja, mas ensinava heresia. Eu digo, para espantar um demônio desse, fica de pé e canta antífona. Começa a louvar com antífona, declarando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o indivíduo desse, vaza. Porque não há espaço numa igreja que adora e tem confissão de fé sólida, para um herege desse ficar pregando o seu sermão contra a Escritura e contra a palavra de Deus. Queremos nós nessa noite que Cristo, Deus homem, é o Senhor da igreja. Por quê? Dá uma olhada em Filipenses 2, 9 e 11. Cristo, Deus homem, é o Senhor da igreja, por quê? Veja, Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e o que, irmãos? Debaixo da terra. Filipenses 2, 9 e 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o que? Para a glória de Deus Pai. Perceba versículo 9, Filipenses 2, o nome que está acima. Filipenses 2, 10, para que ao nome de Jesus e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: nenhuma língua vai confessar que Jesus é Senhor, se não professar o nome de Jesus. Há uma compreensão muito, às vezes, esvaziada, de que o nome de Jesus, não corretamente pronunciado, ou escrito, ou traduzido, ou distorcido em outras culturas, pode não comprometer a fé. Alto lá, compromete. O nome de Jesus tem sentido e vida própria. O nome de Jesus está na Escritura desde o primeiro livro de Gênesis, quando nós vamos entendendo o que o nome de Jesus e a pessoa de Jesus significa. Veja, por exemplo, o que significa o nome de Jesus: Deus Salvador. O evangelista Mateus vai dizer: porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando você disser Jesus, irmãos, repita comigo: Jesus. O que você está dizendo? Deus Salvador. Isso por si só, entenda, é uma confissão de fé. Quando alguém diz assim: eu creio em Jesus, isso por si só é uma confissão de fé. Você está dizendo: eu creio em Jesus Salvador, porque diz o Evangelho: Ele salvará o mundo, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pensa no segundo nome de Jesus, como Jesus é tratado na Escritura Sagrada: o Cristo. O que significa o Cristo? Ele é ungido, o Messias de Deus. Quando alguém diz assim, Jesus, o Cristo, nós estamos falando de quem? Do ungido, do Messias prometido, do enviado. Quando alguém diz Jesus Cristo, Filho de Deus, estamos dizendo com o Filho de Deus que há uma relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, o Pai. Quando dizemos Jesus Cristo, Filho de Deus, é Senhor, é Senhor. O título Senhor designa imediatamente em nossa confissão de fé o seu poder e a sua soberania. Quantos aqui creem que Jesus Cristo é Senhor? Levanta a mão. Isso é uma confissão de fé. Não deixe empobrecer em sua confissão de fé. Escreva, irmãos, com todos os seus sentimentos de alegria no seu site, no seu blog: Jesus Cristo é o Senhor, porque isso é para nós uma confissão de fé. Quando veja a Escritura Sagrada o tempo todo pedindo a cada um de nós que confessemos o nome, professemos o nome, o que estamos dizendo é que a igreja, quando professa Jesus, já no conteúdo de sua prática, confessa a sua fé. Há inúmeras confissões de fé equivocadas. Há muita gente proferindo confissões a respeito de Cristo que não são a exata pessoa do Cristo e a expressão exata da glória de Deus. Abra comigo o Evangelho de João capítulo 9, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, para verificar um novo convertido, debatendo Jesus, discutindo sobre Jesus com religiosos. Um novo convertido, que está chegando aí para a fé, que está chegando para Jesus, está chegando para o Evangelho, discutindo mesmo, debatendo a questão da fé, com gente que é religiosa e antiga, mas que tem uma compreensão errada e equivocada da cristologia, ou de quem é o Cristo, ou da pessoa do Cristo. Vamos dar uma olhada em João 9. João 9, versículo 10 e 11. Estão comigo, sim ou não? João 9, 10 e 11 diz assim, a Bíblia: então os seus vizinhos lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? João 9, 11. Ele respondeu, o que ele disse? Um homem chamado Jesus. Evangelho de João, capítulo 9, conta a história de um cego. Estão discutindo se ele está cego porque é pecado ou não. Jesus Cristo fala: não discutam por isso, nem ele nem sua mãe pecaram. Ele está assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Passou saliva no chão, fez lodo, untou, passou nos olhos, vai, lava esse Siloé. Quando você voltar, vai voltar enxergando. Ele voltou enxergando, sim ou não? O milagre estava feito. Aí deu um bochicho danado. A igreja gosta de um bochicho, né? Religião gosta de um bate-boca, gosta de uma fofoca, né? E deu um bochichada. Não era cego coisa nenhuma. Está escrito. Será que ele era cego mesmo? Eu acho que esse cara não é cego não, porque para ele estar vendo como ele está vendo agora, provavelmente ele enganou a gente esse tempo todo. Aí os pais se apresentaram: não, meu filho nasceu cego. E esse debate começa a rolar, e de repente os vizinhos vão perguntar: como é que seus olhos se abriram? A primeira expressão de Cristo para o cego, João 9,11. Jesus é Deus ou é homem? João 9,11. Um homem chamado Jesus.
Perceba que no início da nossa caminhada nós temos até alguma compreensão de quem Jesus é, mas ainda não é o ponto central da nossa fé. Ainda não chegamos onde precisamos chegar, na compreensão do nosso dogma, do nosso valor, onde não pode ser tocado, de uma pedra fundamental onde não pode ser mexida. É alicerce da igreja. Jesus homem é uma compreensão, mas ainda não é toda a compreensão. Vamos verificar, por exemplo, a partir do verso de número 16. Vejam a confissão dos fariseus, João 9,16. E os fariseus diziam: esse homem não é o quê? É mais ou menos o que Ario dizia: Jesus não é Deus. Percebe que não é novo? Isso aqui, irmãos, isso aqui é Jesus presente. Jesus está aqui. Quando chega nas heresias, elas vêm de algum lugar. E nós já temos gente que dizia que Jesus não é de Deus. Dá uma olhada no verso 24, o que diziam, por exemplo, as pessoas a respeito de Jesus, né? Os judeus: nós sabemos que esse homem é pecador. Percebam que gente religiosa, com estudos religiosos, conhecendo sinagogas, tendo nas suas mãos as escrituras, vão afirmar: esse homem não é de Deus, esse homem é pecador. Isso é um desvio doutrinário de última instância, quando se está diante de Jesus, o Cristo. Agora perceba o cego no caminho da cura. Ele está curado fisicamente, e ele está sendo curado espiritualmente. Primeira confissão do cego de Jesus: Jesus é um homem. Qual é a segunda confissão? Verso 17, volta lá, verso 17, João 9. De novo perguntaram os fariseus, agora são os fariseus, ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? O que ele respondeu? Verso 17: um profeta. Irmãos, ele deu um salto para cima, sim ou não? Já avançou a cristologia, sim ou não? De cego das vistas, curado, um cego espiritualmente se curando. Percebe como é que a cura é um processo? Percebe que a cura é um caminhar com Jesus e permitir que o Espírito Santo ilumine os seus olhos? Ninguém se converte e na conversão vira doutor em teologia ou doutor na Bíblia, sabendo tudo de Bíblia. Você vai entrar na igreja caminhando com Jesus. Ora você diz: Jesus é um homem, Jesus é Deus, não sabe bem o que significa a diferença entre o Deus homem e o Deus Deus, não sabe bem como conjugar isso, ora 50% homem, né? Ora 50% Deus, até que você diz: não, 100% homem, 100% Deus, e você vai ali, um homem, um profeta. Mas veja a dimensão da confissão completa. A confissão completa é importante por quê? Porque a religião tem medo de uma confissão completa. A religião que quer dominar você, que quer controlar você, que quer o seu dinheiro, quer os seus bens, quer os seus valores e quer o domínio sobre você, ela não quer que você confesse a Jesus, porque Jesus liberta. Na vida com Jesus não tem negócio de rosa, sal, paga isso, compra aquilo, vende aquilo, né? Se fizer isso, ganha aquilo, não sei o quê. Na religião dos homens tem muito disso. No Evangelho de Jesus, não. Pela graça sois salvos por meio da fé. Olha porque João 9,22 nos diz que eles estavam combinados de não permitirem que as pessoas confessassem Jesus. João 9,22. Perguntem a ele, pois já tem idade, disse os pais. Verso 21. E ele vai falar por si mesmo. Aí veja, por que os pais disseram isso? 9,22. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois eles já tinham combinado. Combinado o quê? Combinado o quê? Que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria o quê? Entendeu aqui? Já estava combinado. Você fica achando que esse herege é só herege? Ele não é herege, não, ele é apóstata. Porque o desvio dele é intencional, ele tem um objetivo. O objetivo é você não confessar quem? O Cristo. E o autor, João, o evangelista, está denunciando isso. Já estava combinado. Nós forçamos a barra, fizemos esse circo e montamos essa entrevista aí do inferno. É para vandalizar mesmo a fé, é para acabar com a fé, porque já está combinado. A gente não quer que vocês confessem Jesus Cristo como Senhor. Agora veja como o Espírito opera. Quem fez a cura? Jesus homem. Quem fez a cura? Jesus profeta. Agora o último estágio, irmãos, aqui é a obra completa do Espírito de Deus na vida de um ser humano. João 9, 36, 37 e 38. E respondeu: quem é Senhor? Quando ele está expulso da sinagoga, ele está sozinho, Jesus chega e pergunta se ele crê no Filho do Homem. E ele pergunta, João 9, 36, quem é Senhor para que eu creia nele? João 9, 37. Jesus lhe disse: você já o tem visto, ele está falando com você. O que ele faz? 38. Então ele afirma: eu creio. Qual é a afirmação, irmãos?
Eu creio. Perceba que da salvação, da cura e do milagre, ele vai direto para o senhorio. Quem fez o milagre? Um homem. Quem fez o milagre? Um profeta. Quem fez o milagre? O Senhor. Todo crente precisa absolutamente passar por esse desvendar espiritual, ou então vai ser cego. Se o homem de Deus não olha para o Cristo da fé, para o Cristo de Deus, para o Cristo da Escritura Sagrada, e não diz verdadeiramente é seu Filho de Deus, ele não está focado no Evangelho da igreja, pregada pela igreja, não está focado na igreja de Cristo. Ele ainda não entendeu quem é Jesus e o plano de salvação, porque Jesus é o Cristo, e você precisa declarar: eu creio, Senhor. Há muita gente hoje na igreja, em forma de culto e adoração, desviando a glória de Jesus para todo tipo de lugar, porque a sua confissão está equivocada. Jesus é ao mesmo tempo sacerdote, profeta, sacerdote e rei. Amém, irmãos? Pensa no ministério de Jesus bíblico. Jesus é ao mesmo tempo profeta, sacerdote e rei. Quem quer isso, diga amém. Quando nós visualizamos tudo isso na Escritura, irmãos, não tem religião de mentira que pega esse crente. Não tem pastor interessado em devorar seu dinheiro e montar um patrimônio milionário em cima de você, que vai te engrupir, porque você não segue aquele pastor, você não está vendido para aquela igreja, você segue a Bíblia e Jesus Cristo o Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. É maravilhoso ser um crente que tem suas pautas bíblicas muito bem definidas, sua teologia bíblica muito bem elaborada, sua fé firmada em Jesus, porque quando o inimigo tentar, você diz: vá de retro, Satanás. Eu tenho Escritura de Deus, palavra de Deus, eu tenho fé em Jesus para resistir você, Satanás. Quando os outros dizem quem Jesus é e não é Jesus, você sabe a diferença. Como assim, pastor? Alguém vai dizer que é Jesus, mas vai apresentar alguém que não é Jesus? Isso, tem uns montes. Quanto Jesus hoje, quanto discurso de Jesus hoje que está no YouTube fazendo sucesso, e que aquele Jesus não é o Jesus da Bíblia. Você ainda não pescou isso porque você não se interessou pelo estudo profundo da Escritura. Está dando like no canal lá. O sujeito usa camisa de algodão, calça jeans, tênis da Headley, faz hang loose, mas do Evangelho não sabe nada. E você está curtindo aquilo lá, e é uma heresia, porque você ainda não se aprofundou na Escritura a ponto de olhar e entender que há uma diferença clara entre a cristologia bíblica, o Cristo da fé, e esse secularismo todo que há aí. Esse tipo de pastor que vende o seu púlpito e muda seu discurso para aumentar a quantidade de rebanho de gente na sua igreja. Ele quer like, ele quer atração, mas ele não quer pregar o Evangelho. Abra Mateus 16 e vamos ver como é que a igreja pode enfrentar isso. Mateus 16, 13 a 16. Abra comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versos 13 a 16. Mateus 16, 13 a 16 diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Vamos pensar agora como que cristologia é importante, como que nós que estamos defendendo nossa fé contra a área e contra qualquer outra herege que tenta colocar uma doutrina na igreja, um ensino na igreja que não é da Bíblia, nós temos que resistir. Como Jesus faz e trata com os discípulos a cristologia, eu diria a educação sobre ele, o Cristo, com os seus discípulos. O primeiro enfrentamento, versículo 13. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem, versículo 13, os outros dizem é o Filho do Homem? Veja o verso 14, como é que eles responderam? Vamos lá, pessoal. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é o quê? Outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Algo que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: vamos fazer a resposta de Simão todo mundo junto. Qual é a resposta de Simão? O Senhor é o Cristo, Filho de Deus vivo. Não sei porque que esse vivo está do outro lado, né? Mas escapou, volta lá, né? Volta lá, depois vamos no vivo. Vamos juntos? O Senhor é o Cristo. Quantos creem nessa profissão de fé? Isso é uma confissão de fé, e ela é verdadeira. Irmãos, essa confissão é libertadora. Ela nos é dada pelo Espírito. Essa é a confissão apostólica. Ela é a origem do credo apostólico, onde nós, igreja, estamos fundados e fundamentados. Esta confissão de fé é a pedra que sustenta a igreja. Cristo, Filho do Deus o quê? Vivo. Aprendi hoje aqui,
lendo esse texto, que todo mundo tem algo a dizer sobre Jesus. Pastores têm algo a dizer sobre Jesus. Ário, grande bispo de Alexandria, tem muito a dizer sobre Jesus, mas nem tudo que dizem sobre Jesus é verdade. O processo inevitável de aprender a lidar com as opiniões e com as confissões erradas e errôneas deve ser enfrentado pela igreja. Todo mundo vai ter a sua opinião. Essa é a minha opinião, você me respeita? Eu respeito. Nem por isso é verdade. O que eu estou dizendo é que, como igreja, nós vamos estar todos os dias expostos a todo tipo de interpretação e opinião. O que precisamos é conhecer a nossa confissão de fé. Segundo, ensino que aprendo aqui: as opiniões nem sempre correspondem à verdade dos fatos. Não são uma expressão do que realmente é ou aconteceu. Eu conheço que as pessoas têm opinião e eu entendo que as pessoas dão opinião, é fato. Mas o segundo princípio, o problema está no que elas dizem. Aí vamos ver o que elas dizem. Vê Mateus 16:14. O que é que elas dizem? Uns dizem que é letra A. Quem vota na alternativa A? João. Quem vota na A? Levanta a mão. Ninguém, né? Oh, glória a Deus. Igreja Batista é outro papo, né? Letra B, vestibular, teologia. Quem passar vai para o seminário, ganha bolsa. Outros dizem letra B, Elias. Quem diz que é Elias? Elias é um nome bonito, ó. Ninguém. Letra B, ninguém. Letra C, quem é a letra C? A, João Batista. B, Elias. C, Jeremias. Ninguém vota em Jeremias. Letra D, nenhuma das anteriores. Levanta a mão. Nenhuma das anteriores, ele levanta a mão. Alguns aprovados, muitos reprovados. Nenhuma das anteriores. Nenhuma das anteriores. Jesus é Jesus. Quando nós não sabemos quem Jesus é, quando nós não estudamos a Escritura no Evangelho, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nos ensinos do Antigo Testamento, no revelar disso no Novo Testamento, o que vai acontecer é que vão falar Elias, você acompanha. Vão falar assim, Jeremias, você acompanha, não é? Porque nós temos aquela fragilidade de acompanhar a primeira onda e a primeira moda que surge. E essa moda pode não ser um nome tão diferente. Ele pode botar o nome de Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Ele pode não usar o nome de Elias, ele pode não usar o nome de Jeremias, mas vai botar Jesus. O problema é que aquele Jesus, escrito ali, Jesus Cristo, ele não é e não está revelado segundo a Escritura assim nos orienta. A pergunta então da igreja, diante de tantas opiniões, e a resposta da igreja diante de tantas respostas diferentes é: a igreja deve estabelecer a verdade, a igreja deve reestabelecer a verdade, e ela precisa primeiro conhecer o que os outros estão dizendo. Amém, irmãos? E vós, quem dizeis que eu sou? Nós precisamos conhecer o que as pessoas estão dizendo, ouvir o que elas estão falando, ouvir o nosso filho, ouvir os nossos pais, ouvir os nossos irmãos. Um professor na EBD precisa ouvir o seu aluno: quem vós dizeis que eu sou? Quando eu ouço, eu consigo perceber entre o discurso e a régua de fé a divergência, e eu vou orientar o nosso rebanho, eu vou instruir o fiel, eu vou ajudar o pecador, eu vou levá-lo a uma confissão verdadeira. Graças a Deus, o apóstolo Pedro foi revelado pelo Espírito Santo e recebeu uma verdade capaz de combater toda a heresia: Cristo é filho de quem? Filho do Deus vivo. Essa é a maior e melhor confissão da igreja. Isso me leva ao sermão dessa noite. Pastor, 51 minutos e o senhor não pregou. Eu não preguei o sermão, eu fiz a introdução, eu coloquei a base histórica, eu coloquei o problema teológico, eu discursei com você pela Bíblia para mostrar a você que nós estamos diante de um tema da importância de nossa confissão de fé e de termos uma cristologia sólida. E onde começa o sermão? Ele começa agora. Abra Colossenses capítulo 1 e me deixe dizer, em 3 minutos, vai ser o menor sermão que eu preguei, em 3 minutos, o que Cristo precisa ser para cada um de nós, a igreja de Cristo. Eu não preciso de 1 hora para dizer isso. Eu não preciso gastar o tempo que eu gastei, 51 minutos, para fazer introdução, analogia, história, heresia diário. Não, eu só quero 3 minutos, 4, para dizer 3 coisas para você muito importantes, que quando temos o Evangelho e recebemos uma carta das mãos do apóstolo Paulo, ela é suficientemente poderosa para mudar a história das nossas vidas e consolidar o caminho da nossa fé. Quem crê nisso, diga amém. Colossenses capítulo 1. Estamos no ano 60, 61 depois de Cristo. Paulo está na sua primeira prisão em Roma.
Paulo escreve uma carta à igreja de Colossenses, depois que recebe de Epáfras um relatório. A igreja de Colossos está envolvida e enrolada numa heresia cristológica. O relatório vem de Epáfras, que provavelmente é o líder da igreja de Colossos. Ele, como líder convertido com Paulo, provavelmente ali em Éfeso, sendo líder da igreja de Colossos, ele não tem como não chegar em Roma, diz o texto, Filemão 1:23, e não tem como não falar com Paulo dessa luta espiritual que a igreja está passando. Quando Paulo sabe que há uma heresia cristológica, um desvio da pessoa de Cristo acontecendo no meio da comunidade, através de Epáfras, ele manda sua carta à igreja de Colossos, quando Colossos está sob intenso ataque de falsos mestres. Paulo nunca foi à igreja, pessoalmente ali não tinha ido, mas tratou questões por carta de natureza espiritual profunda, dizendo àquela igreja que Jesus Cristo é Criador e Redentor, e para Paulo, isso é inegociável na vida de qualquer igreja. A carta trata tão somente, é o que nós vamos falar hoje aqui, da preeminência e suficiência de Cristo em todas as áreas e em todas as coisas. O primeiro ensino do apóstolo Paulo à igreja, Colossenses 1, de 13 a 14, pode passar. Colossenses 1, de 13 a 14, passa o slide para mim, por favor. Eu sei que eu demorei nesse, não, o slide. Colossenses 1, isso, 13 e 14. A Escritura revela que Jesus é Senhor e Rei, possui toda a autoridade e exerce todo o seu domínio sobre todo o universo. Irmãos, isto é ou não é uma confissão de fé? Façamos-la então como confissão de fé. Vamos todos juntos? 13 e 14, todos juntos. Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Estar debaixo do governo de um rei soberano, que governa a história das nossas vidas, de todo o universo, faz diferença, sim ou não? Isso é nossa confissão de fé. Se você sair daqui hoje ouvindo só essa parte do sermão, e se você só se lembrar desse slide, esqueça tudo que eu disse, tem algum valor, é folha. Isso é fruto. Se você confessar com sua boca, com seus lábios, e disser assim: Jesus é Rei, repita: Jesus é Rei, Ele me transportou, o Senhor Deus, para o reino do seu Filho, pode ter certeza que a sua história de vida com Jesus e com a sua relação com Jesus vai mudar. Segunda parte da nossa cristologia, vamos lá? Segunda parte: Jesus é Senhor da criação. Passa o slide para mim, para o versículo 15, está lá, ó. Jesus é Senhor de toda a criação, Criador de todas as coisas, a quem tudo pertence. Você acha que você é dono do mundo? Você acha que você é dono do seu carro, dono da sua casa, dono dos seus bens, que o que você tem é seu e você conquistou com muito esforço? Cristologia em você. Aprenda que tudo que nós temos e tudo que nós somos pertence àquele que criou e com suas mãos sustenta todas as coisas. Irmãos, isso muda tudo. Porque se isso não for verdade, você vai ser cooptado por uma ideologia de partido que tem o seu olhar para a terra e para o mundo, e quando você perceber, você ama mais o partido do que o evangelho. Quando o evangelho diz que Deus é o dono de tudo, toda a terra, toda a prata, todo o ouro, tudo pertence a quem? A Deus. Vamos ler os versos 15, 16 e 17 todos juntos. Vamos ler juntos? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Pastor, eu não consigo me envolver com as questões de bens e contribuição com a igreja. É porque você não entendeu ainda que tudo que você tem pertence a Deus. Se hoje você render-se a esta cristologia, se você render-se hoje a esta confissão de fé, você verá o que Deus pode fazer também nas suas finanças, também na sua casa, também na sua família, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é antes de todas as coisas. Nele diz a Escritura, tudo o que, irmãos? Tudo subsiste.
Vamos terminar o sermão conforme prometi. Última parte de nossa cristologia e de nossa confissão de fé sobre Cristo. Essa é a confissão de fé da igreja. A cristologia bíblica do Evangelho. Não um credo apenas desenhado pelos homens, mas a revelação do Santo Espírito de Deus. Veja o terceiro e último item. Jesus é Senhor da redenção. Está lá. Jesus é Senhor da redenção. A salvação é realizada por seu intermédio. Sua expiação é suficiente. Para o que, irmãos? Para justificação e reconciliação com Deus o Pai. Vamos ler os versos 18, 19 e 20 até o 21 todos juntos? Vamos fazer essa confissão de fé hoje? Essa é a nossa confissão de fé. Vamos ler todos juntos? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paramos por aqui. Pensemos o nível de importância de um crente que consegue conjugar esses 3 versículos lidos e dizer assim: o Senhor é tudo isso para mim. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que sou, Ele é a minha esperança no final. Ele é aquele que me aguarda naquele grande trono para coroar-me como servo da igreja a entrar-me a vida eterna. Quando um crente não tem essa cristologia, será engrupido pela teologia da prosperidade, pelo falso evangelho. Vai ouvir o bispo Ari e vai bater palma naquele que desconfigura e destrói a santidade e a dignidade do evangelho de Jesus. Vamos ao verso 22, por favor. Bota o 22, por favor. Pode botar 21, 22, vamos lá? E vocês? Pelas mais obras que praticavam. O passado de vocês era horrível, irmãos. Agora o que aconteceu? 22. Agora, porém, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 23. Se é que vocês, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo estava preocupado. Vocês estão nesse evangelho? Olha o 23. Vocês estão nesse evangelho? Vocês estão bem. Mas se vocês não estão, eu estou muito preocupado, disse Paulo. Porque se vocês ouviram outra coisa, além de tudo isso que nós pregamos, vocês estão debaixo de um anátema, debaixo de um falso tema, professando uma falsa heresia, adorando um falso Cristo. Que Deus nos ajude nesta noite a nos lembrarmos que nós somos uma igreja com tradição, com história, mas nós somos uma igreja com Bíblia e com confissão. Jesus é o autor e Senhor de tudo. Ele é verdadeiramente as primícias de tudo que nós temos. Ele é glorificado diante de toda criatura, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente, amém. É em Jesus que tudo subsiste. É em Jesus que somos salvos. É em Jesus que podemos depositar uma fé suficiente para a nossa justificação, para a nossa santificação e para a nossa glorificação. Enquanto a igreja vai cantar essa canção, pode cantar suave, bem baixinho, Verônica vai puxar. Eu quero perguntar: alguém que já esteve nesta noite aqui, está aqui conosco, e de repente já esteve enganado aí por um falso evangelho, por um ensino que nem de longe perpassa a confissão de fé que nos foi dada pelo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, que nos mostra um Cristo vivo, soberano e verdadeiro, Salvador e Senhor da igreja. Quem sabe você não viveu isso, e tudo que essa religião fez foi se aproveitar de você. Eu queria convidá-lo nessa noite a esse culto de libertação. Que você se liberte de tudo isso, que você deixe esse engano para trás, que você deixe esse passado para trás e renda-se a Cristo, autor e consumador da sua fé. Quantos desejam comigo fazer uma oração agora de confissão a esse Cristo vivo e verdadeiro, dizendo assim: minha fé está firmada no Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Filho de Deus que veio a este mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para minha salvação. Quem quer fazer comigo essa oração para afirmar, mesmo que você seja um crente salvo, você quer confirmar isso, fique de pé agora, ore comigo fazendo essa firme e sólida confissão de que você crê no Cristo vivo, ressurreto,
verdadeiro, santo, justo, poderoso, Senhor e Rei, capaz de salvar. Se você quer fazer essa oração comigo agora, você fique de fé e diga: eu sou crente há 50 anos e eu não vou firmar a minha fé em nenhum outro lugar que não seja Jesus Cristo vivo, santo, justo, verdadeiro, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga comigo: glória eternamente. Senhor, nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Hoje é na autoridade de Cristo e debaixo do poder de Jesus Cristo que levantamos a palavra do Senhor neste lugar e determinamos, ó Deus, que todo esse espírito contrário à sua escritura está retirado do meio de nós. A tua palavra é a verdade, santifica-nos na verdade, Senhor. Eu quero repreender a ação, ó Deus, que está muitas vezes na mente deste crente incauto, que se deixou desviar e engrupir por um evangelho de dinheiro, de capital, de prosperidade, de falsidade, de heresias, que hoje ele está liberto pelo sangue de Jesus, que hoje ele viverá pela sua palavra, a Cristo e somente Cristo, a Escritura, somente a Escritura, a fé, somente a fé, glória somente a Deus. Que nossa igreja esteja rendida e prostrada diante desta santa e pública profissão de fé que fazemos. Amamos a Cristo, Filho do Deus vivo. Desperta meus irmãos e minhas irmãs a amarem os evangelhos de Jesus. Desperta meus irmãos e minhas irmãs a amarem as cartas do apóstolo Paulo, como lida aqui hoje a epístola de Paulo aos Colossenses, e a tirarem deste ensino sagrado, desta revelação espiritual, a sua firmeza, a sua conduta, a sua postura, capaz de resistir a todos os dardos inflamados do maligno, Senhor. Desejo ver uma igreja forte, desejo ver aqui famílias fortes, que não se deixam enrolar por heresias, por satanistas, ó Deus, por falsos pastores, por bispos mentirosos, mas que se rendem tão somente ao santo nome de Jesus. Purifica-os com teu sangue, santifica-os na verdade e liberta-os com a libertação que só Cristo pode libertar. Que cativeiros caiam nessa noite, que aqueles que estão cegos do entendimento abram os seus olhos e vejam que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Crendo assim, nós oramos e declaramos que nós somos uma igreja que professará em confissão de fé, em credo e crença, que confiamos na sua palavra e nos ensinos dela. Oramos no nome de Jesus, e a igreja diz: